Então, amados, prazer falar com vocês mais uma vez, obviamente. Por enquanto ainda faremos isso, quem sabe até o final do ano, não sei como vai ser, mas quando os cultos voltarem ao normal, talvez nós vamos parar com essa gravação. Mas uma coisa é certa, é sempre para mim uma honra, uma alegria poder falar aos irmãos e, mais do que isso, desejar, pedir a Deus, obviamente, desejar que os irmãos estejam bem, com saúde, com alegria, com paz no coração, estejam passando pela pandemia sem entrar em pânico, porque temos que fazer isso. A vida realmente é difícil para todos, obviamente, não importa nível cultural, social, está difícil para todos. Nós sabemos disso e ainda vai ficar assim uns tempos até, quem sabe, Deus moveu o coração de alguns da liderança da nossa nação para colocar as coisas razoavelmente no devido lugar. Mas isso para nós não é o mais importante. O nosso governo vem de Deus. Quando nós oramos, nós dizemos: venha a nós o teu reino, fazemos a oração do Pai Nosso, né? Vem reinar em nós, vem ser o nosso rei. E eu acho que isso é importante porque estamos pedindo a Deus para governar as nossas vidas, para nos governar. E é Ele quem governa as nossas vidas. Vamos fazer uma leitura de uma parábola narrada pelo Senhor Jesus e que muito nos edifica. Uma parábola até bastante conhecida, não sei se bem interpretada, mas bastante conhecida. Ela se encontra no livro de Lucas, na epístola, no Evangelho de Lucas, Evangelho escrito pelo Dr. Lucas, um médico, e no seu capítulo 18, e o título é a parábola do juiz iníquo. Vou ler apenas 8 versículos, depois vamos fazer uma oração. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém, porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse, veja bem, aqui encerrou a parábola. Agora o Senhor Jesus disse: ouçam bem o que este juiz iníquo, o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Oremos, queridos. Curvem suas cabeças onde estiverem. Elevem a Deus seus pensamentos, querido Deus e amado Pai. Louvamos, bendizemos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos, ó Pai, por esse dia maravilhoso que nos deste, pela vida, pela saúde, pela paz, pelo perdão, pela salvação. Nos tens sustentado, nos tens alimentado, nos tens abençoado, nos tens preservado.
tudo isso nós te agradecemos, Senhor. Acima de tudo, te agradecemos por essa comunhão que temos uns com os outros, os membros da tua igreja. Estamos falando, obviamente, da nossa igreja local, porém, somos membros da igreja que existe espalhada pela face da terra, porque, afinal de contas, somos tuas ovelhinhas, ovelhas do teu pastoreio, e, enfim, Senhor, temos uma comunhão gostosa uns com os outros, e isso nos dá, Senhor, a prerrogativa de falar aos teus filhos. Eu peço, então, que a unção do teu Espírito venha sobre nós nesta hora, sobre mim para falar, sobre os teus filhos para ouvir, todos que estão ao alcance da nossa voz, sejam ricamente abençoados por esta palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, é comum nós ouvirmos o lamento das pessoas. As pessoas do mundo se lamentam, mas não sabem a solução, não procuram. E quando procuram, procuram de formas erradas, procuram nos lugares errados. Mas os crentes também têm seus lamentos, obviamente, porque vivemos no mesmo mundo que vivem aqueles que são atormentados pelo inimigo. Nós vivemos rodeados pelo pecado, por assim dizer. Mas uma coisa é certa, nós temos um socorro bem presente, que é Cristo. Nós temos a um Deus verdadeiro que nos atende, que nos abençoa, que nos acode. Mas muitas vezes as pessoas, num lampejo talvez de tristeza, não sei, talvez de não compreender as coisas, lamentam a demora em serem atendidas nas suas necessidades. E muitos caem pelo caminho, como aconteceu no deserto, porque murmuram, consequentemente pecam e esfriam na fé, abandonam as igrejas e às vezes até blasfemam contra as igrejas, os líderes, até contra os irmãos mesmo. Eu estou cansado de pedir. Eu não aguento mais. Aguenta sim. A verdade é que nós não devemos cansar de pedir. A verdade é que nós devemos pedir enquanto temos fôlego. Porque enquanto há vida, há esperança, não é verdade? E enquanto há vida, há a chance de sermos abençoados por Deus. Independentemente da salvação da nossa alma, nós temos as nossas carências diárias, temporais, obviamente, são coisas aqui deste mundo que vivemos. Há pessoas que não compreendem, às vezes, até o seu próprio envelhecimento, onde a saúde fica um pouco abalada, e, obviamente, Deus também pode operar aí, sim, por que não? Ele opera em toda e qualquer circunstância. Mas é mistério pedirmos a Deus. Precisamos pedir. E Jesus, sabiamente, ele usou aqui dessa parábola, ele proferiu essa parábola, como diz aqui no versículo 1, prestem atenção. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Está aqui a chave dessa parábola. Essa parábola tem esse efeito nas nossas mentes, nas nossas vidas, no nosso coração, no nosso entendimento, que é não cessar de pedir, não cessar de orar, não cessar de clamar. Olha, Jesus, que veio como homem, obviamente, mas na íntegra ele era filho de Deus, ele não cessava de orar. Ele orava constantemente e falava com o Pai dele. Aliás,
Quando ele foi preso, ele estava lá no jardim. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Jesus aqui usou a figura de um juiz incrédulo para compará-lo com Deus, para que o nosso entendimento se abra de uma forma tal que possamos compreender com claridade, vamos dizer assim, ou com clareza, algo que Deus nos fala na sua palavra em outros textos, como por exemplo, veja bem, se Deus entregou o seu próprio Filho para nos salvar, que mais Ele pode nos negar? Será que tem alguma coisa mais importante para um pai do que um filho? Eu até posso dizer que aqui no mundo isso possa acontecer, mas no reino celestial não. No reino celestial, nada é mais importante para o Pai, o nosso Deus, do que o próprio Filho. E Ele o entregou por nós. Onde, vejam bem, nesta condição, Ele deu prioridade a nós, filhos adotivos, ou filhos adotados por Ele. E Jesus entendeu isso. E Jesus então tenta explicar para nós, usando a figura de um juiz iníquo. Preste bem atenção para compreender essa situação. Em certa cidade havia um juiz, até aí tudo bem, mas esse juiz, interessante, segundo as palavras de Jesus, ele não temia a Deus nem respeitava ninguém. Ele nem temia a Deus e nem respeitava ninguém. Isso faz lembrar certos políticos que nós conhecemos, mas isso é outro departamento. Mas havia também na mesma cidade uma viúva. A viúva dá o sentido de pessoa carente. Viúva é aquela que não tem ninguém por ela, nem marido, nem filhos, nem genros, nem vizinhos, quase que nem amigos. Viúva é aquela pessoa totalmente desamparada. Havia também naquela cidade uma viúva que sempre procurava aquele juiz dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Presta bem atenção. Isso faz lembrar muitas das nossas petições. Senhor, me socorre nessa situação. Senhor, sara a minha enfermidade. Senhor, liberta disso, liberta daquilo. As nossas petições têm esse sentido. É nós pedindo a Deus, somos nós, perdão, não é nós, somos nós pedindo a Deus que nos livre de alguma coisa. Até quando pedimos para Deus nos dar alguma coisa, estamos pedindo para Deus nos livrar da ausência daquela coisa, seja o que for. A verdade é que nós estamos carentes daquele assunto, o qual pedimos a Deus. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você tem orado por uma coisa, e orado, e orado, e orado, e às vezes custa ver a resposta? Alguns de nós estamos naquela fase até que nem tivemos ainda a resposta. Se bem que filosofando um pouco também, há aquela coisa de que às vezes a ausência da resposta já é a resposta. Mas nós não estamos entrando nesse caminho, não. Nós estamos entrando num caminho de entender por que devemos sempre pedir, sempre orar, sempre buscar, seja o que for. Veja bem, não é fazer, é buscar, é pedir, é orar. Nem sempre é resolver com as próprias mãos, a não ser aquilo que está ao nosso alcance. Aí é diferente. Se está ao nosso alcance, por que pedir? Não é? Se é lícito, se é honesto, se é decente, vamos fazer. A não ser que não possamos, aí é a hora de pedir. Essas coisas têm muito a ver com enfermidades e com solução de graves problemas na vida da pessoa. Mas, pois bem, vamos aqui então. A viúva pedia: julga a causa contra o meu adversário. Por algum tempo,
ele não quis atender. Veja bem, aquele juiz iníquo se achava, como a gente costuma dizer aqui, por cima da carne seca, estava no auge da sua postura humana, sou juiz, eu é que mando, faço, desfaço, e se não quiser fazer, não faço, e não fazia. E a viúva está lá, Taninha, carente de uma solução, carente de um problema, assim como nós, carentes de soluções da parte de Deus, porque nós não sabemos resolver, mas não temos que entrar em desespero. Olha aonde essa coisa vai chegar. Por algum tempo, aquele juiz não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo nem a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Ou seja, aquele juiz iníquo que não temia a Deus, que não temia as pessoas, mas ele não queria ser molestado. Aquela viúva podia sair pelas ruas da cidade reclamando: olha, aquele juiz não presta, aquele juiz não me abençoa, aquele juiz não age na minha causa. Poderia fazer uma propaganda negativa, sem falar que poderia sucumbir ao problema que estivesse pleiteando junto ao juiz, e depois o juiz ficar até com peso na consciência: poxa, culpado fui eu que não socorri aquela mulher. Quando ele parou para pensar nisso, o que ele fez? Ele resolveu o problema da mulher. Então diz assim a palavra: porém, como esta viúva ficou me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Aí Jesus usou essa história, essa parábola, para nos acordar para uma realidade. Eu vou ficar insistindo. Caso fosse o nosso Deus um ser humano que não tivesse misericórdia de mim ou qualquer coisa, pelo menos eu estaria enchendo as medidas dele até ele me atender. Vejam bem a colocação. Deus não é como um humano, Deus não é maldoso para conosco, Deus não tem a intenção de nos prejudicar. O que Deus faz é nos amoldar, igual fazemos com as nossas crianças. Ah, eu queria isso assim, calma, agora papai não pode, mas quando puder papai vai te dar. Não é verdade? A gente não faz isso com as crianças? Ah, papai, eu quero isso. Não, não é a hora. Agora é hora de deitar, descansar. Ah, mas eu vou brincar. Não, agora é hora de sentar e almoçar ou jantar. É assim que nós lidamos com as nossas crianças. Deus tem os seus motivos. Não vamos aqui discorrer quais os motivos de Deus, porque eles são muitos. Muitas vezes nós estamos pedindo uma coisa que Deus, na sua maneira de entender, sabe que não é aquilo exatamente que nós precisamos. Outras vezes Deus quer nos dar coisas melhores. Outras vezes Deus quer testar a nossa paciência, a nossa confiança nele, até onde vai a confiança daquela pessoa para comigo, no caso de Deus, claro. Será que vai tolerar? Será que não vai tolerar? Será que eu vou resolver o problema dela e essa pessoa me vai criar um outro problema qualquer? Tem muitos senãos, tem muitos porquês, tem muitas coisas aí que não vale a pena questionar. Nós só temos que entender o seguinte: Deus nos ama, quer fazer o melhor por nós.
Temos que pedir e pedir e pedir. E sabiamente procurar entender como estão correndo as coisas. Muitas vezes Deus não atende e lá na frente acontece coisa melhor do que aquela que nós estávamos pedindo. E muitas vezes Deus atende e tem pessoas que recebem e não reconhecem, como aqueles 10 leprosos que só voltou um para agradecer a Jesus, estão lembrados? Como a palavra ensina, como a palavra diz, perdão. Deus está esperando que a gente se conscientize que só Ele pode fazer, que Ele sabe se aquilo é realmente bom ou não para nós, se aquilo pode nos corrigir, nos levando a praticar outras coisas melhores para poder alcançar aquela virtude que estamos pedindo e que não nos preparamos para recebê-la. Tem muitos porquês, tem muitos senãos, mas o importante nisso tudo é ser paciente e ser insistente nas orações. Insistente, veja bem, sem abusar, sem blasfemar, sem reclamar. É um assunto entre nós, particularmente, e Deus. Tem uma irmãzinha, ela sente muitas dores, a idade já bate, já maltrata o seu organismo, e ela sente muitas dores, e ela diz, pastor, estou sempre pedindo a Deus. Eu digo, continue pedindo. Continue pedindo. Não vamos tentar adivinhar por que ainda sinto dores. Bom, se eu sinto dores é porque eu estou vivo, é porque Deus está me dando vida. Com dores ou sem dores, eu estou aqui ainda, gozando das delícias que Deus me dá. Vocês não estão compreendendo? O que nós não podemos é desistir. Aquela viúva não desistiu. Aqui o mérito não é do juiz, que ele nem se compadeceu. De repente, para se livrar daquela mulher, foi e resolveu. Deus não faz isso para se livrar. Deus faz por amor e por misericórdia. E se nós entendermos isso, devemos pedir a Ele com amor também. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, faz a Tua vontade na minha vida. Deus sabe por quê, ainda não respondeu, mas Ele, no tempo certo, no tempo oportuno, Ele vai responder. Então nós precisamos insistir, pedir. A palavra de Deus ensina isso, pedir dás-vos-á, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Essa viúva bateu, juiz, resolveu meu problema e tal, bateu a porta. Amados, vamos continuar. O versículo primeiro disse a chave de tudo. Olha, essa palavra é para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Nunca desanimar. Ah, mas fulano morreu pedindo. Que bom. Pior se ele tivesse desanimado. Podem compreender isso? Pior se ele tivesse desanimado. Se ele morreu pedindo, é porque ele confiou até o último dia. Tem pessoas que precisam ser provadas assim, para não desistir da fé, para não desmaiar na fé. Os irmãos podem compreender isso? Então Jesus disse, agora não mais a parábola, agora dizendo para nós, ouça bem o que diz este juiz iníquo. Será que um juiz iníquo é melhor do que o nosso Deus maravilhoso que nos ama? Se o juiz iníquo atendeu por uma razão ou por outra, quanto mais não nos atende o nosso Deus que nos ama, que nos acolheu como filhos. Aquela viúva não era filha do juiz. Nós somos filhos do nosso Pai amoroso. Será que Deus, diz o versículo 7 para nós terminarmos, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Olha só, Ele nos escolheu, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los?
E aí Jesus, baseado nessa dificuldade das pessoas entenderem isso, ele diz assim: quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Ou seja, será que quando Cristo vier ao mundo para nos buscar, ainda haverão pessoas crendo, pedindo e esperando e perseverando na fé? Essa é uma das questões que nós temos que pensar. Lá em Mateus nós temos um versículo que diz: bem-aventurado aquele quando Cristo vier o encontrar servindo assim. Assim como? Assim como deve ser. Se estamos servindo a Deus bem, melhor é permanecermos servindo bem e não reclamando e não fazendo terrorismo. Podem compreender isso? Compreenda isso, meu irmão, minha irmã, você que está do outro lado do vídeo. Ore sem cessar. Não desanime, não desconsidere Deus por causa disso. Pelo contrário, Ele é a única solução. Através do seu Filho amado, que foi à cruz por nós, usando o seu Espírito Santo, que nos dirige, nos abençoa, nos aconselha, enfim, Ele mesmo é quem nos garante a vida, quem nos garante a existência, quem nos garante o sustento, quem nos garante a paz, quem nos garante a saúde. Então, ore sem cessar. Vamos agora orar para encerrar. Amém? Deus abençoe. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento, por essa palavra e pelos teus filhos que estão do outro lado ouvindo, Senhor, em qualquer momento que seja, que eles possam realmente compreender que Tu és aquele Pai amoroso e que, como filhos, dependemos dos nossos pais. Nós, filhos de Deus, dependemos dele. Pedir é lícito, bater a porta é lícito, buscar é lícito. O que não é lícito é murmurar, é contrariar e muito menos desistir. Abençoa-nos, dá-nos força, dá-nos sabedoria, ajuda-nos a não murmurar, porque foi assim que o povo ficou no deserto, pecando por murmuração. Eu não quero ficar no deserto, Senhor. Eu quero atravessar o deserto. Eu quero entrar na Canaã celestial junto com os teus filhinhos, porque sou teu filho também. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. E que a graça do teu Filho Jesus e que o teu amor e a comunhão com teu Espírito esteja em nós e sobre nós todos os dias das nossas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus.